Olá, meus amores, bom dia! Quem fala mais uma vez com vocês é a Pro Juliana. Nós vamos dar hoje continuidade à nossa aula virtual com a disciplina de Geografia, capítulo 4, com o título A Paisagem Mudou. Neste capítulo você vai estudar outras paisagens que mudam com o passar do tempo, identificando elementos que permanecem e outros elementos que se transformam. Pensando nisso, em elementos que permanecem e elementos que se transformam, estamos vendo a imagem aqui de Francisco e seu avô são muito amigos um do outro e eles compartilham o interesse pela fotografia. Francisco ele está com um novo projeto, ele quer recriar a fotografia favorita do seu avô. Então ele, lá mexendo no álbum de seu avô, ele pegou uma fotografia do avô onde a legenda era Minha Praia Favorita 1960. Na próxima imagem, Francisco ele recriou a mesma foto, né? Na mesma praia, na mesma posição, com a legenda Nossa Praia Favorita 2020. Troque ideia aí com o papai, com a mamãe, quem está fazendo a tarefinha com vocês hoje. As fotografias foram tiradas no mesmo lugar? As fotografias de Francisco e de seu avô foram tiradas em momentos diferentes? Por quê? Troca aí essa ideia e vamos dar continuidade. Agora abordando o tema a paisagem como marca do tempo. Você estudou que as ações da natureza e das pessoas transformam a paisagem, correto? As águas de um rio desgastam lentamente as rochas para criar um vale. E o ser humano pode construir rapidamente uma ponte sobre o rio para facilitar sua travessia. Isso significa dizer que as paisagens se transformam com o passar do tempo. Ao comparar as paisagens de um lugar em momentos diferentes, nós podemos reconhecer elementos que deixaram de existir, elementos que permanecem e novos elementos que foram criados. Pensando nisso, nós construímos a linha do tempo, onde mostra a Avenida Paulista em vários momentos. Então, começamos com a Avenida Paulista em 1902, 1952, 1966, 1991 e terminamos com 2017. Em 1902 e 1952, observamos que a Avenida Paulista se mantém com muitas casas antigas, né, e muita vegetação. E provavelmente a sua rua de barro. Né? Já em 1966 e 1991, observamos as construções de alguns prédios. Mas em 1966, os prédios eles parecem ser os prédios mais antigos. E já em 1991, os prédios eles já parecem ser mais modernos. Existe também alguma movimentação de veículos, a diminuição de vegetação, como também podemos observar em 2017, a movimentação de pessoas, né, na rua. Pensando nisso, compare as fotos da Avenida Paulista e responda. Quem foi o responsável pelas mudanças dessa paisagem? As pessoas ou a natureza? A Pro colocou aí as pessoas. Se você responder a pessoa, também está correto. Atualmente, aos domingos e feriados, a Avenida Paulista é exclusiva para pedestres e ciclistas. Escreva abaixo outras mudanças nessa paisagem ao longo do tempo. Então, qual é a outra mudança além do movimento de pedestres e de veículos, o aumento de construções, a mudança da pavimentação da rua, o número de carros, o movimento de pessoas, tudo isso contribuiu com a mudança. Então, são elementos que não existiam e passaram a existir, e também tem elementos que existiam e deixaram de existir. O que permanece nas paisagens? Mesmo que mude, há elementos na paisagem que não passam por muitas transformações ao longo dos anos. Esses elementos nos ajudam a obter informação sobre a história dos lugares, as características da sociedade e as atividades que eram praticadas pelas pessoas do passado. Nós temos aí a fotografia do Teatro Amazonas em Manaus. A primeira fotografia, preta e branca, ela mostra o teatro com sua construção permanente, né, antiga, do mesmo jeitinho que ela foi construída, porém, ao redor dela tem algumas modificações, não é mesmo? Mas
a função do teatro ainda é receber pessoas e eventos de vários artistas e eventos culturais também. Então, ela permanece do jeitinho que ele está. Algumas construções antigas, apesar de terem sua aparência preservada, são usadas atualmente para outras funções e atividades. Uma casa antiga pode se tornar um centro cultural. O prédio de uma fábrica pode virar um supermercado. Veja agora o exemplo do Museu da Casa Coralina, em Goiás. Essa primeira imagem, a imagem maior, essa que a Flor está apontando agora, era da casa de Cora Coralina, uma escritora brasileira que viveu aqui durante muitos anos. Então, ela morava aqui. Já aqui é a parte interna dessa casa. O espaço físico ele permanece, mas a função mudou. Antes era a casa da escritora, ela morava aqui. Agora passou a ser um espaço de um museu, onde conta a história dela, mostra todos os elementos dentro da casa, onde era o quarto, a cozinha, os objetos dentro da casa. Então, o elemento ele continua o mesmo, né? O prédio, a casa, mas a função dele ele mudou, diferente do museu. Vamos praticar mais um pouco. Comparando a fotografia do Teatro Amazonas, responda aos itens a seguir. Quais mudanças aconteceram na paisagem? Observando a paisagem do teatro. Vamos lá? Quais mudanças aconteceram? Qual construção permaneceu ao longo do tempo? Sua função mudou ou continua a mesma? Olhando para o teatro, o que foi que mudou? Quais foram as construções que permaneceram? Quais foram as construções que mudaram? A função do teatro mudou ou ele permanece o mesmo? Há alguma construção antiga no lugar onde você vive? Que construção é essa? A função dessa construção mudou ou ainda é a mesma de quando foi construída? Então vai dar uns segundinhos aí para vocês pensarem para poder responder essa questão, certo? Então, observando o museu antigamente, o museu agora, respondam aí. Vamos lá. Quais as mudanças que aconteceram na paisagem? Então, o que foi que aconteceu? A presença de edifícios mais altos e as construções são substituídas por outras. Olhando a construção do museu preto e branco, vamos voltar para a imagem, ó. Ela permanece a mesma, mas as construções ao redor mudou. O que era casa, agora foi construído prédio, está vendo? Qual a construção permaneceu ao longo do tempo? Permaneceu foi o teatro. Sua função mudou, continua a mesma. A função continua a mesma. Ele ainda é um teatro para receber pessoas. E a segunda questão vocês vão responder aí se sim ou se não, se há alguma construção antiga no lugar que você vive, qual é essa construção e se a função dela mudou ou permanece a mesma desde quando ela foi construída. Paisagens que contam história. Dando continuidade às paisagens agora contadas por história. Algumas construções antigas são consideradas importantes, porque ao estudá-la podemos conhecer a história das pessoas, como elas vivem, qual eram suas habitações, sua arquitetura, quais os materiais utilizados durante essa construção. Essas construções também podem ser reconhecidas pelo Instituto de Preservação e ser consideradas um patrimônio cultural. Assim, elas são protegidas de possíveis danos e suas características originais são preservadas. Isso também pode acontecer com importantes obras de artes, com festa, com danças populares. Isso tudo elas podem ser culturais, né? Histórico e cultural. Acima temos dois exemplos de patrimônio histórico-cultural. O primeiro é o Centro Histórico de Olinda, no estado de Pernambuco, uma fotografia tirada em 2016. É um patrimônio histórico-cultural. Mas também nós temos a paisagem carioca, que mistura dois tipos de elementos. Elemento natural, porque é uma paisagem natural, onde possui elementos da natureza, como mar, nuvens, montanhas e vegetação, e também possui elementos culturais,
né, onde conta a história daquela cidade do Rio de Janeiro. Então temos um ponto turístico onde ele conta a história da cidade. Agora é com você. Faça uma entrevista com um adulto da sua casa. Pode ser um pai, a mamãe, a vovó. Alguém que conheça mais sobre o lugar onde você mora, bairro onde você mora, né? E registre as respostas no seu caderno. Então você vai ser o repórter e vai escolher um entrevistado, colocar o nome do bairro onde você mora, quanto tempo você vive nesse bairro, fazer essas perguntas que a prova colocou aí. Registrando as perguntas no seu caderno, que depois a prova vai cobrar, certo? Além dessa atividade, você vai realizar as atividades da página 143, 144 e 145. Um grande beijo e até a próxima!